Olá para quem nos acompanha em mais esta análise detalhada. Hoje a gente vai destrinchar um material que é literalmente um guia prático de sobrevivência diária. Vamos falar sobre como manter todo mundo seguro contra um dos riscos mais traiçoeiros das nossas operações: escorregões, tropeços e quedas. E olha, isso aqui não é só mais uma leitura de regras tediosa, tá? É sobre pegar as informações brutas desse briefing e transformar em atitudes claras para o nosso dia a dia, em pistas, pátios e galpões. Então, bora direto ao ponto. O peso da nossa conversa de hoje fica claro logo de cara com essa frase. A gente tem a mania de subestimar um tropeço, né? Às vezes vira até motivo de piada na hora. Mas o documento é cristalino. Não estamos falando de pequenos contratempos. Estamos falando de fraturas ósseas severas, eventos que mudam a vida das pessoas de verdade, afetam o sustento e podem deixar sequelas permanentes. E para a gente não se perder, essa é a nossa rota de hoje. 1. O risco de quedas. 2. Armadilhas do nosso cotidiano. 3. Perigos em níveis diferentes. 4. Os 6 comportamentos fundamentais. E, por fim, nosso compromisso de segurança. Começando pela nossa seção 1, o risco de quedas. Bom, parando para pensar, existe um paradoxo enorme aqui. Escorregões e tropeços são super comuns, mas, ao mesmo tempo, são totalmente evitáveis. Como assim? É que, na grande maioria das vezes, os perigos são visíveis e perfeitamente conhecidos por todo mundo. O risco real se consolida quando a gente se acostuma com o ambiente e simplesmente passa a ignorar essas ameaças que estão ali, na nossa cara. A prevenção só começa de verdade quando deixamos de ser passivos. O que nos leva à seção 2, armadilhas do nosso cotidiano. Vamos dar uma olhada no que realmente causa esses acidentes todos os dias. É aquele vazamento de óleo de um trator que ninguém avisou, é uma caixa bloqueando a passagem bem na hora do rush, são os pisos rachados, a velha falta de organização, a famosa pressa e a desatenção. Sabe o que é mais preocupante? É notar que condições simples, tipo estar com pressa para finalizar um carregamento e passar correndo por um chão molhado, quando somadas, formam literalmente a receita perfeita para um desastre. E a constatação mais dura deste material é a seguinte: o problema, quase nunca, é não enxergar o perigo. A poça, a escada mal posicionada, a gente vê tudo isso. O colapso acontece porque o perigo é notado, mas ninguém faz nada a respeito. O profissional passa, olha, sabe que está errado e continua andando como se nada tivesse acontecido. Nosso grande objetivo aqui é justamente mudar essa cultura de inação. Avançando para a seção 3, perigos em níveis diferentes. Aqui, o alerta é máximo. Pensa bem, se tropeçar no nível do chão, já pode quebrar um osso. Cair de uma altura maior leva tudo a um patamar muito mais crítico. O documento enfatiza fortemente o risco de fraturas severas e de lesões gravíssimas na cabeça. Quando a gravidade entra na equação, a partir de alguns metros do chão, a margem para erro simplesmente desaparece. Mas na prática, como essas quedas de altura acontecem? Existem 4 comportamentos clássicos e muito inseguros que precisamos abolir da rotina para ontem. Primeiro, usar escadas do jeito errado, geralmente com pressa ou carregando peso. Segundo, trabalhar lá no alto sem os controles e proteções adequadas. Terceiro e quarto são vícios terríveis: escalar as próprias cargas como se fossem degraus e se apoiar em equipamentos instáveis. Cada uma dessas atitudes é um convite para o hospital. Por isso, a regra do manual é categórica. Viu algum colega fazendo trabalho em altura de forma insegura? Interrompa a atividade na mesma hora. Não é só para dar um conselho e ir embora. Tem que parar, corrigir o comportamento e tratar o risco antes de o trabalho voltar a acontecer. A segurança sempre supera a produtividade, 100% das vezes. E agora entramos na seção 4, os 6 comportamentos fundamentais. O primeiro comportamento é a nossa fundação. Eu sigo. Isso significa respeitar as faixas e os procedimentos à risca, sem essa de pegar atalho. Sabe aquele atalho tentador? Ele geralmente passa por zonas de óleo, de máquinas pesadas ou de terrenos irregulares. Seguir o caminho desenhado para pedestres é o primeiro passo para não cair. O segundo é: eu mantenho. Manter as áreas limpas e organizadas não é tarefa só do pessoal da limpeza, é obrigação de todo mundo no turno. Um ambiente organizado, com chão limpo e livre de ferramentas jogadas, reduz drasticamente qualquer chance de acidente na nossa movimentação diária.
Terceiro comportamento, estou focado. No nosso ambiente, que é cheio de distrações e pressão por tempo, essa diretriz vale ouro. Trabalhar com foco e sem pressa permite que a gente observe o ambiente de verdade. Deixar o celular no bolso e manter a atenção na atividade funciona como nosso melhor escudo contra tropeços repentinos. Em quarto lugar, sou treinado. O manual deixa explícito que operar máquinas pesadas ou atuar em alturas exige treinamento em dia e muita capacitação. Ninguém deve tentar improvisar, em hipótese alguma. O treinamento é um pré-requisito totalmente negociável. O quinto comportamento muda a nossa postura. Eu questiono. Se algo parece errado, questione na hora. Seja uma escada bamba ou um ritmo de trabalho que parece rápido demais. Não presuma que o colega sabe o que está fazendo se a situação parece perigosa aos seus olhos. Questionar uma atitude insegura é a maior prova de respeito e cuidado que podemos ter uns com os outros. E para fechar esse ciclo, o sexto comportamento. Eu reporto. Ver o perigo e não agir é uma falha fatal, lembra? Reportar quebra isso. Tem que avisar formalmente, sobretudo desde um piso danificado até um quase acidente. Sabe aquele escorregão que não machucou por pura sorte? Então, se o problema não for reportado, ele simplesmente não existe para a equipe de manutenção e a armadilha continua lá, armada para o próximo. Chegando na nossa reta final, seção 5, nosso compromisso de segurança. O peso de uma decisão de segundos é gigantesco aqui. Ignorar um perigo ou achar que a próxima pessoa vai resolver garante que o risco continue como uma bomba relógio no pátio. Por outro lado, ao optar por reportar, a engrenagem funciona. O perigo sai do isolamento, entra na luz, é analisado e, o mais importante de tudo, é finalmente tratado e eliminado. E para que a gente faça a nossa parte com tranquilidade, é preciso confiança. O manual garante que todo reporte gerado vai ser ativamente revisado. Existe um compromisso sério da gestão de que as unidades vão garantir o controle desses perigos. O nosso reporte não vai para uma gaveta vazia. Ele realmente aciona ações reais de melhoria. À medida que a gente vai encerrando, a mensagem principal que fica é clara. A segurança de todos começa por mim. Precisamos trabalhar em equipe para garantir que todos voltem para casa são e salvos todos os dias. Essa não é só uma frase bonita de parede, é um compromisso que joga a responsabilidade no nível individual, mas lembra que o sucesso final, que é a nossa vida e saúde, é uma conquista de todos nós juntos. Para finalizar, deixo essa provocação fundamental. A expectativa oficial da operação não é de poucos acidentes, é zero. Ninguém deve se ferir. Então, será que a atitude simples de limpar um óleo agora, organizar as ferramentas do turno, ou só de seguir a faixa certa hoje, não é exatamente a ação que vai salvar um colega nosso de uma queda amanhã? Fica aí essa reflexão importante para a gente levar para a nossa rotina. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até a próxima.